Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje em seus estúdios o Dr. Luiz Henrique Rafael, que é desembargador federal do trabalho do TRT, 15ª Região Campinas. Luiz Henrique, assim posso chamá-lo, né? Sim, lógico. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui na TV FIB. O assunto hoje é um assunto polêmico ainda, né? Porque já vamos falar hoje sobre a reforma trabalhista que vai entrar em vigor a partir de 11 de novembro. E o doutor, ninguém melhor do que o doutor Luiz Henrique Rafael para poder estar falando sobre a abordagem do judiciário, sobre a abordagem, várias abordagens aí, sobre essa mudança que vai acontecer na nossa legislação trabalhista. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o Dr. Luiz Henrique Rafael, que é desembargador federal do trabalho do TRT 15ª Região Campinas. Antes de iniciarmos o Mundo Acadêmico, eu quero aqui agradecer o apoio que temos recebido aí da Churrascaria Zapalusa, que é o apoiador aqui do Mundo Acadêmico, nosso amigo Tico e todos os seus funcionários, garçons, que estão sempre servindo a sua melhor picanha, né, o melhor alimento ali no alto da cidade, próximo ao Confiança Max. Obrigado, Tico, pelo apoio que você tem nos dado aqui ao Mundo Acadêmico. Bom, doutor Luiz Henrique, iniciando o tema, que é extremamente vasto, né, e importantíssimo, que é justamente a reforma trabalhista que vai estar em vigor a partir de 11 de novembro, eu queria que você iniciasse fazendo uma abordagem geral em relação à lei, a 13467/2017. Qual a sua opinião, enquanto desembargador do trabalho da 15ª Região, em relação a essa lei, sobre vários aspectos? Bom, a reforma trabalhista era uma coisa muito esperada, né? Ela vem sendo defendida, decantada no meio político, no meio empresarial, no meio sindical, e ela chegou, né? Ela chegou, vai entrar em vigor agora, dia 11 de novembro, e ela provoca uma alteração substancial no mundo do direito do trabalho, né? Porque a reforma, a Lei 13467, ela altera vários princípios das relações trabalhistas. Então, ela mexe com as relações sindicais, com os acordos e convenções coletivas, ela destrava vários institutos, facilita para os patrões negociarem diretamente com seus empregados, ela muda todo o panorama das rescisões contratuais, né? Ou seja, ela provoca uma modificação total na vida, no relacionamento capital e trabalho. Eu acho que era uma reforma necessária. Uma pena que ela foi discutida, pouco discutida, aliás, com os interessados, né? Ela tramitou rapidamente, né, durante 120 dias no Congresso Nacional, e normalmente os projetos de mudança de código, né, que a CLT é um código, como é o Código Penal, o Código Civil, né? Os projetos de código demoram, eles têm uma tramitação diferenciada, né? São mais discussões, porque eles vão afetar a vida das pessoas. Mas, de uma maneira geral, é uma reforma que teria que acontecer. Ela era necessária e deverá, assim, nós deveremos aguardar alguns meses para que sejam seus princípios, as novas definições, sejam consolidadas no meio das relações de trabalho. É importante dizer, né, para o telespectador, como você colocou muito bem, que existia uma necessidade urgente de atualização, né, de várias regras aí. A gente vai começar a partir de agora a discutir algumas delas. Atualizar frente ao mercado atual de trabalho, né? Essa relação capital-trabalho, ela tem que ser atualizada e a CLT realmente necessitava de uma reforma, mas como você colocou muito bem, como ela foi aprovada, sem essa discussão plena com a base, né, do trabalhador, com a classe trabalhadora, isso não foi muito bem visto, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você colocou que um código tem uma tramitação mais lenta, é discutido de uma maneira mais pormenorizada com a população, com as associações de classe, e isso não aconteceu.
Qual a sua opinião em relação a isso? Por que aconteceu isso? Existe uma premência vamos dizer assim, uma necessidade de mudança, principalmente diante da crise econômica, né? São nos momentos de crise que são feitas grandes alterações, principalmente na área, na legislação em geral, né? Dou exemplo sempre, nos momentos de guerra, que surgiram os impostos mais pesados. O imposto sobre a renda surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. E a CLT foi modificada agora sob um argumento de possibilitar a geração de empregos, né? Não é bem isso, porque o Brasil já teve momentos de crescimento econômico, né? Períodos grandes vamos dizer, a época do milagre brasileiro, nos anos 70, agora, recentemente, tivemos aí cerca de 12 anos de crescimento, e era a mesma CLT. Mas isso não vem ao caso, porque a reforma foi feita e ela era necessária. É importante frisar, Caro Bino, que a CLT ela não é a mesma desde que ela foi editada em 1943. Ao longo das últimas décadas, ela vem sofrendo transformações, vem sendo modificada para acompanhar, como você bem disse, a mudança nas relações de trabalho, a mudança tecnológica no mercado. Mas a CLT, da forma como ela foi feita, eu acredito que o Judiciário vai enfrentar e vai declarar, vai dar suas posições, as instâncias do Judiciário, né? Os Tribunais Regionais de Trabalho, o TST, o Supremo, vão acabar se manifestando porque ela tem vários pontos que conflitam com a Constituição brasileira, né? E isso que falhou um pouco nesse processo de amadurecimento, né, para a mudança da CLT. Mas grande parte da reforma vai ser bem aproveitada, eu acredito. Legal. Eu queria aqui já iniciar, eu queria ouvir a sua opinião, que você comentasse, selecionei alguns pontos da mudança e queria que você comentasse para o telespectador essas mudanças. Logicamente, ficaríamos aqui vários programas para comentar todas as mudanças, né? Mas selecionamos alguns pontos que, com absoluta certeza, vai ser útil para quem está nos assistindo, tanto o empregado como o empregador. Esse é o grande objetivo de termos convidado você aqui para estar conosco numa TV universitária para clarificar esses pontos. Eu queria começar, queria ouvir a sua opinião, comentando sobre a mudança da regra da convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo. Começar por esse ponto. O que mudou, o que melhorou, o que piorou nesse item convenção e acordo coletivo? Esse é uma parte do direito do trabalho que a tendência é, no futuro, prevalecer as regras fixadas entre patrões e empregados, através dos acordos e convenções coletivas. A tendência é que essas regras prevaleçam sobre as regras legais. Isso já acontece em vários países desenvolvidos, capitalistas do mundo, né? Como na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. O que aconteceu no Brasil com essa reforma? Foi ampliada a possibilidade de patrões e empregados transacionarem direitos, negociarem ou flexibilizarem alguns direitos através de acordos coletivos, mesmo que contrarie uma parte da legislação. Então, o legislador especificou vários assuntos onde é possível, através de um acordo, por exemplo, reduzir o intervalo de almoço, que é o mínimo de 1 hora e o máximo de 2. Isso pode ser negociado. Os trabalhadores podem negociar formas de participação nos lucros, participação nos resultados, formas também de desligamento da empresa, elaboração de planos de demissões voluntárias, uma série de assuntos que a legislação possibilita agora através de acordo de convenção. Mas isso aí já era esperado. O que não era esperado ao mesmo tempo, haver essa ampliação do leque, né, de opções que podem ser negociadas, ao mesmo tempo que houve uma diminuição de poder dos sindicatos. Acho que é um assunto que vai ser discutido aqui, que é o fim da contribuição sindical. O fim da contribuição sindical, que é defendido por muitos, né, que é o imposto sindical, ele vai enfraquecer os sindicatos num primeiro momento, porque os sindicatos que está em condições financeiras de inferioridade, ele não tem poder para negociar com alguns patrões, né? Mas o ponto central, o ponto que eu acho que assim, vamos dizer assim, mais atrativo da reforma nesse aspecto, é a chance de patrões e empregados negociarem direitos e obrigações, mesmo que estejam abaixo ou acima dos limites legais. Um outro ponto que é importante destacar nesse assunto é que agora a lei é expressa. O acordo vence, ou a convenção coletiva, ele tem um tempo de duração. Normalmente é 1 ano ou 2 anos. Antigamente, quando ele vencia e não havia uma renovação, aquele acordo se prorrogava automaticamente. Chamava outra atividade
das regras do acordo coletivo. Agora não. Agora, se vencer esse acordo coletivo, que ocorre geralmente no final da data base, né? E ele não for renovado, não for rediscutido, pactuado novamente, esse acordo deixa de ter vigência. Vai prevalecer só o que está na lei. Então, por isso que as partes vão ter que se preparar melhor, vão ter que ter capacidade negocial para não deixar isso acontecer. Não existe a renovação automática. Não existe mais renovação automática. Isso já vinha sendo objeto de decisões dos tribunais superiores, o Supremo decidiu isso no final do ano passado. Isso é um fator positivo. É um fator positivo que provoca, faz com que as partes, né, os atores da relação capital e trabalho, se empenhem em negociar antes. Geralmente as categorias deixam para a última hora e deixam o trabalhador naquela insegurança, né? Então, nesse ponto, a reforma ela ampliou esse leque, né, de negocial, ampliou os pontos que podem ser negociados e deve provocar um fator novo, né? Vamos dizer assim, um empoderamento novo de sindicatos, que eles vão se profissionalizar para negociar. Não adianta mais os sindicatos querer negociar simplesmente pedindo um reajuste salarial com base na inflação passada. Isso praticamente está fora de moda, né? Até porque a economia não tem... Mas os sindicatos têm que se profissionalizar, contratar economistas, contratar contadores, para poder discutir, por exemplo, com uma sociedade... Números, discutir números. Um balanço de uma SA, por exemplo. Como que o sindicato vai postular numa negociação um valor X de participação nos lucros, você não sabe analisar um balanço. Então, são questões profissionais que vão estar todas envolvidas nesse novo emaranhado aí, né, nessas questões novo de negociação. cenário, Novo né? cenário, é. E você acha que, então, você colocou que o sindicato, na sua opinião, vai perder poder, né? Em relação a essas mudanças que acontecerão aí no item convenção e acordo coletivo. E a perda do sindical, do imposto sindical. Isso. Né? Qual a sua opinião em relação a isso? Qual o caminho que você acha que os sindicatos devem trilhar a partir de agora, a partir de 11 de novembro? O ideal é que isso não aconteça num passe de mágica. É que o sindicato sobreviva das mensalidades voluntárias dos seus sócios. As adesões. Exatamente. O empregado é membro de uma categoria, por exemplo, é metalúrgico, ele é bancário, ele se interessa, vai, se filia ao sindicato e paga uma mensalidade associativa. Ou então ele participa da gestão do sindicato, das assembleias, e estabelece uma contribuição extra. O imposto sindical, que existe desde o início da vigência da CLT, né? Da época da era Vargas, que todo mundo chama, ele, no meu modo de ver, ele provocou uma acomodação, um acomodamento dos sindicatos, né? Como a receita é garantida, muitos sindicatos deixam de se preparar, né? Não evoluem profissionalmente, não se atualizam, porque sabe que a receita vai estar pronta. Ela vai entrar todo mês de março, desconta um dia do salário de cada trabalhador e a receita é automática. Agora não. Agora, com a desvinculação, com a desobrigação, a lei exige uma autorização do trabalhador para que esse... Faculdade, né? Para descontar aquele dia de trabalho, né? Exatamente. Agora depende... Era obrigatório, era compulsório. Agora depende de uma autorização expressa do trabalhador. Então, se o trabalhador não enxergar que está sendo beneficiado, ele não vai autorizar. E automaticamente, como você mencionou na pergunta, se o sindicato trabalha em prol do trabalhador, está atualizado com as necessidades da classe, faz esse papel mesmo de representação, né, de reivindicação, o trabalhador vai procurar se filiar, porque ele vai ser beneficiado nos efeitos da convenção coletiva. Quanto mais o sindicato tiver uma atuação firme na defesa da categoria, nos direitos dos trabalhadores, mais ele vai ter filiados. Perfeito. Isso aí é uma coisa automática. Perfeito. Eu queria que você comentasse sobre a mudança que vai haver em relação ao banco de horas. Sabemos que vai haver aí uma mudança bem forte, bem substancial em relação ao banco de horas. O banco de horas ele é um tema genérico, ele já existia na legislação, mas ele estava sempre condicionado à assinatura de um acordo ou convenção coletiva entre a empresa e o sindicato. Então, dependia de uma negociação. Também, não só o banco de horas, como a compensação de jornada, prorrogação de jornada, diminuição de intervalo, são todos fatores, todos correlatos, né? Assuntos correlatos, né, que envolvem jornada, que dependiam do crivo, né, de uma assembleia de trabalhadores e da assinatura de um acordo. Agora, a legislação diz o quê? O empregador pode negociar diretamente com o empregado e fixar um banco de horas. O banco de horas é um sistema que o trabalhador prorroga a jornada num dia, mas ele não recebe hora extra. Essa extra ela vai para um banco, né, para um depósito, certo. E, dependendo da negociação com o seu patrão, ele vai compensar essa jornada que ele fez num dia excedente. Isso é um avanço
né? É uma mudança substancial, né? Porque, no meu modo de ver, vai facilitar muito a vida, o dia a dia das empresas, né? Das indústrias, do comércio em geral, né? Vai tornar mais flexível. Vai tornar mais flexível, né? O patrão e o empregado vão poder negociar diretamente. Luiz Henrique, em relação às férias, quais são as mudanças aí que vão acontecer com a nova lei? A grande mudança é a possibilidade de parcelamento do período de gozo das férias, né? A legislação previa o gozo de 30 dias, podendo ser substituída por uma indenização onde o empregado abria mão de 1/3 só, de 10 dias. Agora não, a lei prevê que é possível o parcelamento em até 3 Mas continua períodos. a possibilidade de venda. Continua a possibilidade de venda. Okay. E existe a possibilidade de parcelamento. Tá. De Em divisão até em 3 até períodos. 3 períodos. Sendo que um deles tem que ser de 15 dias. Ah, tá. E os períodos não podem ser menos que 5 dias. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então isso aí é uma mudança... É uma mudança porque... necessária, inclusive. Qual a sua opinião em relação a isso? Não, eu acho que Essa flexibilidade não só necessária, aí, em relação ao empregado e empregador. Eu acho que ela atende o interesse de ambos. Dependendo da empresa, por exemplo, na minha vida profissional, antes de ser desembargador, eu, como advogado, como membro do Ministério Público, visitei muitas empresas. Empresas com 5 empregados, com 500, com 5.000. São realidades diferentes. Realidades diferentes. Sistemas de produção diferentes. Existem indústrias, por exemplo, que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento e não tem condição de dar férias para um grande contingente de pessoas. Então, esse fracionamento vai facilitar até para elaborar esse organograma de composição, de substituição das férias. Perfeito. Um outro tema é a quarentena. O que significa a quarentena? Explica para quem está nos assistindo. A quarentena ela foi estabelecida na hipótese de terceirização das atividades da empresa. Eu preciso salientar isso, que em março foi aprovada uma lei regulando a terceirização, que foi uma modificação na lei do trabalho temporário. Mas era uma lei incompleta. A lei 13.467, ela alterou essa lei também, da terceirização. E estabeleceu o quê? As atividades empresariais podem ser terceirizadas. Não há distinção mais entre a atividade fim da empresa e a atividade meio. Atividade principal e atividade acessória. Na lei antiga, só poderia terceirizar as atividades... Atividades meio. Que não integram a atividade preponderante ou principal da empresa. Agora, segundo a reforma, pode haver a terceirização total. A quarentena significa o quê? Se a empresa quiser terceirizar um grupo de empregados, que hoje são seus empregados efetivos, ela pode. Só que só depois de 18 meses da ruptura do contrato de trabalho. Qual o objetivo disso, doutor? Evitar fraude. Evitar fraude, porque mesmo não havendo lei regrando a terceirização existia. E muitas empresas, depois de terceirizarem um determinado serviço, esse empregado saía dessa atividade e movia uma ação trabalhista pedindo reparação salarial, os direitos iguais daquele empregado que ele trabalhava lado a lado. E acabava ganhando porque era realmente... Era real, né? Era discriminatório, né? Era desigual. Agora, a legislação foi alterada, há a possibilidade de terceirização total, porém não foram revogados os dispositivos da CLT que tratam do enquadramento sindical da categoria profissional. Por exemplo? Então, eu vou dar um exemplo. Quando juristas mencionam que a reforma contém incompatibilidades com a própria CLT, esse é um dos casos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, que é uma categoria bem perceptível, né? Eletricitários, que trabalham nas companhias de geração e distribuição de energia. Ele é uma categoria profissional específica, assim como é o metalúrgico, como é o professor, né? Como é o comerciário. Uma empresa de eletricidade, ela pode terceirizar a atividade fim? Pode, mas ela vai ter que manter o empregado da terceirizada, vai ter que ser enquadrado como eletricitário. O que acontecia antes? As empresas terceirizavam todas a as atividade garantias do eletricitário. com o mínimo de garantias previsto na lei. Tá. Ela pode não ter as mesmas garantias do empregado dela, porque às vezes a empresa dá um plus. Ela cria um direito, além daquilo que está na lei, através do seu regulamento de pessoal, por exemplo, né, que não está previsto na CLT. Mas aqueles direitos mínimos da categoria, ela vai ter que cumprir. Porque acontecia, em alguns casos, que o judiciário enfrenta. Uma empresa, por exemplo, do ramo metalúrgico, ela terceiriza um metalúrgico, contrata um terceiro para fazer o mesmo serviço, e esse terceiro é enquadrado como comerciário, por exemplo, ou como prestador de serviço, que tem menos direitos do que o metalúrgico. O piso salarial é menor, as garantias são menores. Fatalmente, a justiça vai corrigir isso e vai condenar indiferenças salariais. Então, existe a terceirização? Existe. Ela está prevista e regrada, porém,
quem tiver interesse em terceirizar tem que ficar atento a isso. As regras sobre enquadramento sindical da categoria não foram mudadas. O capítulo da CLT, que trata da categoria econômica, que é a atividade do patrão, e a atividade laboral, elas não foram alteradas. Então, isso vai ter que ser observado. Beleza. Um outro item importante é sobre as reclamatórias trabalhistas. O que vai mudar a partir de 11 de novembro? O que muda, na essência, é que antes da reforma, a CLT praticamente isenta o trabalhador de qualquer responsabilidade. O trabalhador... E por que isso? Isso tem uma razão histórica e principiológica. Porque a relação de trabalho é uma relação desigual por natureza. Se nós vermos o artigo 2º e 3º da CLT, a definição de empregador, ele contrata, admite e dirige a prestação pessoal do serviço. Então ele tem um poder de mando, ele pode contratar, dirigir o trabalho e mandar embora a hora que ele quiser, desde que ele pague as verbas rescisórias. Isso é histórico. Histórico, existe em qualquer país do mundo. O que acontece? O que acontecia no Brasil? Antes, está acontecendo e vai ser modificado na reforma. A legislação processual também tratava de uma maneira desigual o trabalhador, isentando-o, por exemplo, se ele move uma ação e perde essa ação em primeira instância, ele não tem que depositar ou pagar nada para recorrer. Já a empresa não. A lei prevê um depósito recursal, que é um valor para a garantia da futura execução. Isso não mudou. Porém, o trabalhador hoje que moveu uma ação infundada, se postular direitos inexistentes e for perdedor nessa ação, ele pode ser condenado no pagamento de custas e honorários advocatícios da parte contrária. Ou seja, tem que pensar bem antes de entrar com uma demanda trabalhista. Ele tem que entrar com uma demanda que realmente real. exista. Real. Exatamente. Ele tem que reivindicar os seus direitos, não apostando na perda de um prazo da empresa ou numa revelia, mas assim, ser objetivo e honesto nos seus propósitos, os advogados também têm que fazer isso, e propor aquilo que realmente é de direito, que a gente diz no jargão popular. Né? Você sabe que pede-se mais para conseguir o menos. Isso acontece em todos os ramos do direito. É que fica mais explícito no direito do trabalho. Mas isso acontece na esfera civil, na esfera tributária. Pede-se mais para poder... Agora que o trabalhador, como autor de uma ação, ele está igualado aos outros titulares de ação dos outros ramos do judiciário. Luiz Henrique, sobre o trabalho intermitente, é uma nova nomenclatura aí, que a lei trouxe à tona, né? A partir de 11 de novembro vai estar em vigor. O que seria o trabalho intermitente? Explica para quem está nos assistindo. O trabalho intermitente ele é um sistema pelo qual o trabalhador ele recebe uma convocação para trabalhar, ele é empregado, tem o seu registro em carteira. E a legislação define que ele vai ter a possibilidade de trabalhar naqueles momentos em que há uma afluência maior, uma necessidade maior do trabalho na empresa. E quando não há essa necessidade, ele não fica na empresa. Ele fica na sua casa à disposição da empresa. É um sistema totalmente diferente de tudo que já se viu. Fica em casa. Mas ele tem um mínimo que ele ganha. Ah, tá. A reforma prevê o seguinte: existe um salário mínimo para o trabalho intermitente. Só que é um salário mínimo horário. Se ele trabalhar 8 horas por dia durante os 22 dias úteis, né, ele vai receber um salário mínimo. No mínimo, um salário mínimo. Ou o salário daquela categoria. Se ele trabalhar menos horas, ele vai receber menos do que o salário ou o piso da categoria. Agora, essa é uma prática que já foi tentada no Brasil, através de algumas redes de fast food, empresas multinacionais, porque elas praticavam nos seus países de origem. Isso é muito praticado na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e essa realidade veio para o Brasil. A questão que nós vamos discutir, que provavelmente as categorias vão discutir, é a seguinte: o trabalho intermitente pode ser exigido para qualquer atividade econômica ou apenas para aquelas atividades que também são intermitentes. Eu cito o caso, por exemplo, de hotéis, bares e restaurantes, que têm sazonalidade, tanto na semana, quanto no mês, quanto no ano. Né? O próprio comércio em geral, né? Algumas atividades que exigem, existe essa discrepância de movimento. Né? Mas, em princípio, de acordo com a legislação brasileira e a própria CLT, o trabalho intermitente vai ser implantado nas atividades que sejam intermitentes também. Aproveitar a carona nesse trabalho intermitente, comenta sobre o home office. Também é uma novidade aí, sim, aproveitando as mudanças tecnológicas. Na verdade, é uma regulamentação daquilo que já existe. Então, eu gostaria que você explicasse como é que vai acontecer a partir de 11 de novembro, o home office. O home office, o teletrabalho, né, vamos dizer assim. Por exemplo, no Poder Judiciário, já existe o teletrabalho. Eu, como desembargador, executo o teletrabalho. Eu trabalho conectado na rede, nos computadores, no sistema tecnológico do tribunal. Vários servidores também fazem esse trabalho.
no Ministério Público já existe isso. Eu acredito que em várias empresas, não só de tecnologia, mas de propaganda já existe isso. Na verdade, a legislação ela está se amoldando a uma realidade já existente. E isso é saudável, que às vezes o trabalhador rende muito mais no seu ambiente familiar ou num outro ambiente que não seja aquele circunscrito da empresa, né? Num sistema hierarquizado de produção, ele pode render mais. Principalmente trabalho intelectual, né? Onde ele desenvolve projetos, desenvolve sistemas, trabalha com teses, né? E é um trabalho onde a pessoa tem as mesmas garantias de um trabalhador que tem um horário pré-determinado, que bate o cartão, por exemplo. Não vai haver perda alguma. Não vai perda alguma. Por isso que eu digo a importância de os sindicatos se profissionalizarem. Porque muitas categorias vão ter que discutir isso. Olha, vamos dizer, a indústria da informática, ou a prestação de serviços. Eles vão ter que sentar e discutir como que nós vamos dizer assim, formatar, né, implementar o teletrabalho, ou o home office, né? E eu acho que é uma medida bem saudável. A legislação ainda preserva, né, os direitos mínimos, né, para o trabalhador. Ele não perde direitos. Ele vai mudar o sistema de trabalho. Ao invés de ficar na empresa, ele vai poder trabalhar em casa. Ou num local diferenciado onde ele melhor se adapte. Perfeito. A gente comentou alguns pontos e esse finalzinho de bate-papo eu queria reservar para você comentar sobre a terceirização. Aí no meio do nosso bate-papo você citou alguma coisa, sim, né? Sim. E que a lei da terceirização que foi aprovada em março, que entrou em vigor em março, já está em vigor, já está sendo modificada por essa lei. Já foi modificada. Eu queria que você comentasse sobre alguns pontos, né, que você julga importante sobre a lei da terceirização. Pontos positivos, pontos negativos, tanto no âmbito do trabalhador como do empregado. Na verdade, Carolina, ouvindo a sua opinião em relação a isso. A terceirização já existia no Brasil há décadas, né? Cito o exemplo, as montadoras de automóveis. Porque existe muito medo, né, em relação... A terceirização chegou e vai acabar com o emprego. Não. Né? Eu queria ouvir de você a sua opinião, citando alguns pontos positivos que você enxerga e alguns pontos negativos, né, que você enxerga também nessa nova lei da terceirização. É importante a regulamentação porque, como eu disse, a terceirização já era um fato no Brasil. E era um fato econômico. Não havia regulamentação legal. As hipóteses que haviam de terceirização legalizadas eram serviços de vigilância e limpeza e conservação. Existiam leis regrando. O resto era tratado tudo numa súmula, que era a súmula 331 do TST, que tratou, mas ela era mais voltada ao serviço público. Mas era utilizada para todos os casos. Como referência, exatamente. Então a terceirização é um fato e a legislação veio para regulamentar esse fato econômico e social. Mas trouxe mudanças. Trouxe mudanças, e eu acredito que positivas, e algumas que vão causar algumas dúvidas ainda, que acho que ao longo do tempo o Judiciário do Trabalhista vai se encarregar de... Eu queria que você citasse, pelo menos um de cada um ponto positivo, um ponto negativo. É isso que eu vou falar. Ao longo dos anos, das últimas décadas, muitos foram os casos de terceirização com o objetivo de reduzir direitos. As empresas terceirizavam suas atividades para diminuir custo. E na ótica do mundo capitalista, do mundo moderno, a terceirização é para modernizar a produção ou para otimizar, dinamizar a produção. A lei 13.467, ela teve que alterar essa lei que eu disse no início, que foi aprovada em março, que tratava indiretamente de terceirização, porque na verdade era a lei do trabalho temporário. E ela disse assim, hoje é permitida a terceirização de qualquer atividade empresarial. Está escrito. E como eu disse também, essa norma tem que ser interpretada em conjunto com as outras normas da própria CLT, que é o enquadramento por categoria, não é verdade? Que são os direitos mínimos da categoria e as normas de proteção de meio ambiente de trabalho e segurança do trabalho. Fator positivo da terceirização. Eu acredito que vai quebrar um tabu, porque as empresas, muitas adotavam, se arriscavam, algumas modelos de terceirização deram certo, como esse está o caso das montadoras de automóvel, né? Deixaram de ser fábricas, viraram montadoras. Elas reuniram várias fases da produção dentro de um conglomerado, cada marca produz uma peça e sai um carro andando para o consumidor final. Isso existe desde os anos 80. Eu acredito que agora, com a regulamentação, com a aceitação, com a possibilidade de reconhecimento legal da terceirização, isso vai incentivar as empresas a terceirizarem muitas atividades. Quero agradecer muito a sua presença aqui no mundo acadêmico. Eu que agradeço a possibilidade. Me desculpe, às vezes os temas são muito amplos, né? Então a gente tem que limitar um pouco a resposta. Espero ter colaborado, né, com
o espectador da FIB, com os alunos da FIB. Estarei sempre à disposição para debater esse e outros assuntos de interesse da coletividade acadêmica. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.